Então vamos lá? Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar mais uma live do método Giro Seguro Zero Tontura. Enquanto o pessoal está chegando aí, escreve aí no chat para mim de onde você está assistindo. Eu vou esperar uns 2 minutinhos aí para as pessoas comentarem. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma prática, quem já acompanha o nosso projeto, vamos fazer uma prática de flow juntos, vamos falar sobre equilíbrio, sobre a tontura, sobre os fatores que, que geram a tontura, vamos trazer as novidades científicas dessa área e o principal, uma terapêutica não medicamentosa. E para quem não tem, né, esse distúrbio, né, que gera tontura, para quem é só dançarino ou para quem é professor de dança, vocês vão ter acesso a uma técnica muito inovadora sobre como controlar e evitar a tontura. Eu sou o Rodrigo Delano, sejam todos muito bem-vindos. Deixa, deixa os comentários aí na live. Magnum Brit, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estão todos convidados a entrar na nossa comunidade. O link está na bio. A gente está pelo Instagram, a gente está pelo YouTube, a gente está pelo Meet, com as pessoas que já participam da comunidade. A gente tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde a gente troca ideia, passa mais informações e tem um contato um pouco mais direto. Inclusive, quem está na comunidade está pelo Meet e está podendo interagir direto com a live. Quem está no Instagram e no YouTube, às vezes a gente não consegue fazer essa mesma integração, mas podem mandar as perguntas aqui no chat também, tá bom? Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Rodrigo Delano, pesquisador do movimento humano, trabalho com dança há quase 30 anos e desenvolvi uma pesquisa na Universidade Federal focada no sistema vestibular, tá? Focada no sistema vestibular, que é aquele sistema responsável pelo nosso equilíbrio. Na verdade, ele não é o único, né? Mas talvez, a gente não pode falar que é o mais importante, mas quando ele está disfuncional, a gente perde o equilíbrio. Então, talvez seja, a gente possa botar uma hierarquia aí em relação a isso. E o que é importante a gente entender primeiro? São 3 sistemas que fazem parte do nosso equilíbrio: o visual, o vestibular e o áptico, o proprioceptivo, tátil, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então essa aula, gente, é para você que tem labirintite e sente instabilidade, sente tontura quando gira, quando muda de direção, faz aula de dança e tem medo de girar porque acha que vai ficar tonto, e eu vou falar um pouco sobre vocês em relação a isso. Eu tenho uma frase que eu falo nas aulas de dança: a aula de dança, antes do método, ela era só uma seleção natural. Quem tinha facilidade girava e se sentia bem, quem não tinha facilidade continuava sem ter facilidade. Por quê? A gente não tinha um método progressivo de treinamento para melhorar o seu sistema vestibular para você poder girar. Igual a gente tem na academia, você quer fazer, se alguém quiser fazer a maratona, a pessoa não começa correndo, ela começa caminhando, vai indo gradativo, vai se sentindo melhor e vai progredindo. E isso é o método Giro Seguro. É um método que dá acessibilidade a todas as pessoas a girarem sem sentir tontura, a girar de uma forma prazerosa, trocar o medo de girar. Eu costumo falar que quando as pessoas vão girar na dança, ele já fala: ih, vou girar, já trava, né, já para. Por quê? Não tinha um processo gradual de exercitar, de fortalecer o sistema vestibular, fortalecer o seu sistema proprioceptivo, deixar ele mais hábil. Então, a gente, para quem é dançarino e tem receio de girar, eu tenho muita coisa que eu vou falar na live para vocês, que quando você gira e contrai, prende a respiração, trava o pescoço, você vai ficar tonto. É simples assim. E provavelmente foi isso que você sempre fez. E para os professores, a gente vai trazer também uma informação sobre, ó,
tudo que a gente sabe até hoje em relação à doutora é olha para um ponto fixo, né? Olha para o ponto fixo para você não ficar tonto e tal. E eu sei que vários pensam assim, será que essa é a única forma? Principalmente para a dança social. A gente tem um ponto fixo para olhar? A gente não tem um ponto fixo para olhar. Então, como que eu vou manter um ponto fixo? Na dança social eu não tenho um ponto fixo. Vamos lá, acho que tem alguém aqui para entrar. Isso, tem gente entrando no nosso Meet aqui. Então a gente não tem um ponto fixo para gerar. Como é que eu vou fazer? Tudo bom, Thaís? Depois vê se tem como se autorizar, se as pessoas quiserem entrar, tá bom? Então, se eu não tenho um ponto fixo, como que eu vou fixar um ponto se na dança social não tem? Então, essa live é para dançarinos, para professores e para quem sofre com a labirintite. Tudo bom, Ney? Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Hoje eu vou explicar como que a tontura acontece no corpo. Vou te mostrar o conceito-chave que ninguém conhece, que é esse conceito dos sistemas e o principal, o processo de treinamento de melhora do sistema de forma gradativa, acessível a todo mundo. Vamos fazer um exercício de flow que já tem um resultado já expressivo quando você faz, principalmente para as pessoas que estão sofrendo com a tontura, mas ele traz outros também para os dançarinos, para os professores. Então, para os professores, a dica é, antes de começar a dar uma aula de giro, eu tenho que fortalecer o sistema vestibular. Porque se eu não faço esse fortalecimento e apenas giro naquele dia, o que você vai fazer? Você vai selecionar as pessoas que têm mais facilidade ou propensão e as que não têm. E vai ficar só nesses dois caminhos. Aquela ideia que a gente falou, não, vai treinando que melhora, para algumas pessoas não é assim. É a mesma coisa, vamos lá comparar com a maratona. A pessoa põe a pessoa para correr já direto, se ela nunca fez corrida. Ela vai sofrer ali, vai achar ruim e ela vai o quê? Desistir do processo. É diferente se ela começa caminhando, vai crescendo gradativamente e vai ganhando, né, habilidades e condicionamentos para poder chegar até a corrida. E é essa a ideia que é importante, você que é dançarino, saber que a questão não é da idade, não é sua, é a falta de um processo para você chegar lá. E para encerrar essa parte introdutória, trazer para vocês uma importância. Gravem isso talvez seja uma essência dessa live. A gente sabe que quando a gente tem um problema no coração, não é um problema, eu quero viver mais, eu tenho que fazer o quê? Deixar meu coração saudável, fortalecer meu coração, fortalecer a parte cardíaca. Então eu faço exercícios aeróbicos. Se eu tenho as questões pulmonares, tem várias coisas que eu posso fazer, natação, exercício para manter uma ação pulmonar eficiente. Se eu preciso, todo mundo já sabe a importância de a gente ter musculatura, massa magra, que faz com que a gente fique mais saudável, oxigênio no cérebro. Então, eu posso fazer exercício de força na musculação. Mas a gente ainda não tinha esse conceito de fortalecer o sistema vestibular. Fortalecer, igual a... Tudo bom, Lorenzo? Igual a Rayane já falou numa outra live, se eu não invisto tempo cuidando da saúde, eu vou ter que gastar tempo cuidando da doença no futuro. Então tem a parte de prevenção, a parte prática de girar e não sentir tontura, tem a parte prática de quem está sofrendo aí com as tonturas, um exercício já para começar a tirar daquela situação de crise, tá? E no final eu vou te apresentar a mentoria. Tudo que você precisa, a gente vai falar aqui na live. Tá? Mas no final eu vou apresentar uma mentoria porque para algumas pessoas precisa de mais acompanhamento, porque até eu falo que todo mundo é simples, mas não é fácil de fazer. E tem que ser feito gradual, personalizado cada um. Então no final eu vou falar um pouquinho da mentoria do Giro Seguro para vocês, tá bom? Vamos lá. Durante muitos anos eu vi a mesma cena se repetindo. Alunos talentosos que travavam com giro, pessoas que evitavam dançar, pacientes com medo de cair, e todo mundo ouvindo sempre a mesma coisa. Ah, é a idade. Ah, é normal. Ou, muitas vezes, a única opção é o tratamento medicamentoso. E a gente sabe que os medicamentos todos, eles deveriam ser usados nos períodos agudos, e não
para a vida inteira, né? A maior parte deles. Até remédio para hipertensão, a gente fala que eu tomo remédio a vida inteira. Tem vários trabalhos, várias pessoas que tiram o remédio de hipertensão porque passam a fazer mais atividade física, a pressão, e retiram o remédio. Então, é importante entender que essa ideia do remédio para a vida inteira, ele está suprindo uma parte que às vezes pode ser trabalhado sem a medicação. Mas a gente tem que entender cada caso. E aí, no final, a gente pode depois conversar cada um separadamente. Né? Eu falo que o grande erro de todo mundo é achar que a tontura é um problema isolado, mas não é. Né? Ele é um sinal de que seu sistema vestibular é desorganizado, ou pode ter falha no sistema visual, pode ter um não treinamento do proprioceptivo, que o proprioceptivo ele é treinável. Então a gente tem que entender o caso de cada um, mas todo mundo, na dança, todo mundo pode gerar de tontura. Isso eu garanto para vocês. Vamos ver, tem mais alguém aqui? A Inês está entrando no Meet. Vamos lá. Você consegue permitir as pessoas no Meet da entrada, Thaís? Se conseguir? Vamos. Não consigo. O que precisa para você permitir? Porque toda vez que eu volto aqui, eu paro a sequência. Quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui, ó, ao vivo. Talvez botar você como orientadora, não sei, como administradora. Depois a gente olha isso aqui. Tudo bom, Inês? Seja muito bem-vinda. Você vai poder participar um pouco mais direto, né? Porque você está no Meet, então a gente está fazendo nos três canais, tá bom? Vamos lá, vamos partir para uma parte prática já? Vamos lá, vamos fazer o exercício prático. Antes, né, quem chegou agora, põe suas dúvidas aí no chat para a gente poder responder vocês também durante aqui a nossa live. Vamos lá, quando que aconteceu, né, uma virada assim na minha carreira? Aconteceu quando eu decidi estudar essa questão vestibular a fundo. Isso começou em 97. Em 97 eu comecei a estudar o movimento passivo de cabeça, que a gente vai fazer um exercício aqui agora. O movimento passivo é quando você faz o movimento com o corpo e a outra parte do corpo é levada. E no nosso caso vai ser a cabeça. Quando eu faço um movimento passivo, esse movimento tem um potencial de relaxamento 10 vezes maior que o ativo. Se alguém te alonga, é bom já, mas o que acontece? Quando tem uma força externa te alongando, você acaba contraindo, é difícil você relaxar 100%. Agora, quando o movimento é feito pelo próprio corpo, você gera um relaxamento dessa região absurda. E esse relaxamento já diminui a tensão, já facilita o giro para quem está querendo girar, e já melhora muitas vezes essa questão da tontura, que tem a ver com essa tensão nessa região. Então, se eu consigo soltar essa região, eu ganho mobilidade, eu ganho espaço de movimento, melhora muito. Então, o movimento passivo começou a ser desenvolvido lá em 97. Ele virou uma técnica de dança, muito usada na dança. E a gente percebeu que ele tinha um potencial de reduzir a labirintite. Por quê? Pessoas que tinham labirintite falam assim, ó, eu estou fazendo isso e estou melhorando. E aí que entra a grande virada, de ir para a universidade, levar essa técnica para um mestrado, que eu concluí esse mestrado na UFMG, no programa de Ciências Fonoaudiológicas, em parceria com a fisioterapia e a terapia ocupacional, e a gente comprovou que a técnica áptica, que é a tátil, que é o movimento passivo, ela tem um potencial grande na recuperação do equilíbrio após girar. Se ela tem um potencial grande na recuperação do equilíbrio após girar, ela também tem um potencial para a gente trazer para técnica, para performance e para o tratamento, ok? Vamos ver aqui, tem alguma pergunta aqui no chat, tá aí, se tiver, manda para a gente. Gente, estou num lugar aqui muito especial para fazer essa live, um lugar super energético aqui. Isso aqui não é tela de fundo, tá? É verdade, está aqui mesmo, né? Para vocês terem aí todo o benefício desse momento, né?
Vamos fazer, então, uma vivência de flow, ok? A gente vai fazer agora uma vivência do flow. Eu vou explicar o que é o exercício, para a gente poder fazer junto. Quem já está no grupo já fez essa vivência outras vezes, certo? Quem ainda não está no grupo, na comunidade, eu convido vocês a participarem. A comunidade, ela dá um suporte. Tá legal o tom da minha voz com... Dá um joinha para mim quem está no Meet. O tom da minha voz com a música. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Inês, Sim. faz joinha, tá bom, Inês? Dá para me escutar? Ótimo. Então vamos lá. Quem está nas outras redes, vamos fazer um exercício prático de flow, tá? O exercício prático foi um exercício, como eu falei, simples, mas não é fácil de fazer. Por isso que a gente precisa treinando até ficar especialista nesse exercício, até ele conseguir gerar para você o máximo de relaxamento. E quando você gera o máximo de relaxamento, você começa a fortalecer o seu sistema vestibular, porque você vai fazer movimentos, você vai movimentar o seu sistema vestibular e vai, digamos, vamos falar de uma forma mais leiga, mas é como se você lubrificasse ele todo, você fizesse com que ele todo funcionasse. Quem tem labirintite sabe que o que a gente faz? A gente começa a reduzir a movimentação. Então, lembrem-se disso. Ciclo vicioso e ciclo virtuoso. Pode ser para dança também. Se eu for girar e eu fico com medo, eu giro tenso. Eu giro preso. Você girar tenso e girar preso, você cria um ciclo ruim para girar. E o giro fica num registro, um padrão ruim. E você se sente desconfortável girando e fica com medo do giro a vida inteira. Você tem que sair desse ciclo vicioso. Na dança, tem que ir para o ciclo virtuoso. Girar, existe um caminho para girar muito gostoso, muito prazeroso. Então, é descobrir esse caminho prazeroso para que você volte você queira gostar de girar. Para quem está com sintomas de labirintite, você tende a ficar o quê? Mais preso. Então, círculo vicioso. Você movimenta menos porque sente tontura. E por movimentar menos, você fica sem movimentar e o sistema decai. Então, você sente mais tonto. Então, a gente tem que quebrar o ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. E o ciclo virtuoso, o segredo da live, ó, quem quiser anotar aí, anota aí, Inês. O segredo da live é o movimento. É um movimento gradativo e individualizado. Cada um tem que saber o seu limite e ir avançando nele. Hoje a gente vai fazer um primeiro exercício, que é o exercício de flow. A TMPC, que é a técnica do giro seguro, ela tem 4 estágios. A gente vai trabalhar um estágio hoje com vocês, da TMPC. Fora isso, ela tem a TEGC, que é a técnica do enraizamento no giro contínuo, que é uma técnica de giro que serve para dançarino, mas serve para quem tem labirintite. Para quê? Para você criar o que a gente chama de habituação vestibular. Tem a técnica de equilíbrio, os exercícios de equilíbrio, de fortalecimento do equilíbrio. E movimento gradativo e individualizado. Exatamente. Então, para quem é da dança, saber que tem que quebrar. Nice to see you. Thank you, Lorenzo. Nice to see you. Tem gente dos Estados Unidos acompanhando a gente aqui. Saber que você, na dança, existe um caminho gostoso, prazeroso, que você pode gerar de forma infinita sem ficar tonto. Isso existe. É uma técnica gradativa. Tá bom? Ciclo vicioso, ciclo virtuoso. A ideia é a gente sair para o ciclo virtuoso aqui hoje, tá? A técnica de flow. Vamos lá. O flow é um exercício de uma movimentação de flexão lateral do tronco, aonde a sua energia está no abdômen, nas costelas, a sua energia está em inclinar o tronco e soltar a cabeça. Como eu falei, é simples, mas não é fácil de fazer. Então a gente vai começar a fazer. Inclina o corpo para um lado e solta a cabeça e para nessa posição. E vê, ó, a Inês pode inclinar mais. Tá vendo como é que é bom quando eu vejo no Meet? Como a Inês eu tô vendo, a Inês lá no Meet, ela tá fazendo ativo. Ela pegou e fez assim, ó, mexeu a cabeça. Se você mexe a cabeça, você não vai ter o benefício da técnica. Você está, na verdade,
criando um movimento com mais tensão. A gente tem que criar um movimento sem tensão nessa região. Como que acontece isso, Inês? Inclina o corpo e solta a cabeça. Solta a cabeça seguindo a gravidade. Quem está no Instagram ou está no YouTube, eu não consigo acompanhar. Por isso que é importante depois vocês participarem da comunidade. Pode inclinar mais, Inês. Está pouco inclinado o seu corpo. Mais. Aí, é esse o grau de inclinação. Tá vendo? Agora, deixa a cabeça solta e vai inclinando o corpo para o outro lado. Vai inclinando o corpo até a hora que a cabeça cai para o outro lado. Caiu. Pode soltar ela. Está segurando. Solta, solta, solta e fica. Perceba se você está sentindo aqui alongar. Se estiver alongando, ó, vai e fica, Inês. Não muda ainda não. Vai, inclina, pode ir, Inês. Escolhe o lado e fica. Fica. Solta a cabeça agora. Solta e deixa aí alongar. Permanece aí. Uns 5 segundos alongando. São 2 vezes para cada lado. Agora vamos para o outro lado de novo. Vai, 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 vai e solta. E fica. E acostuma. Uma das questões da técnica, gente, é a paciência com nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem a paciência de perceber o próprio corpo. Fica aí e percebe ele alongando. Já fizemos 2 para esse lado, vamos fazer 2 para o outro. Inclina, inclina, inclina e solta. Soltou. E aí permanece. E fica. Lembra que eu falei, é simples, mas não é fácil. Ganhar a precisão, o que vai garantir que você gire sem sentir tontura ou reduz os sintomas da labirintite, é fazer com excelência a técnica. Algumas pessoas vão pegar mais fácil, tenta ficar parado, Inês, na posição. Escolhe um lado e fica. No grupo a gente vai discutir o protocolo certinho, são 2 para cada lado, permanecendo. Agora, ó, inclina para o outro lado. Agora a gente vai acrescentar a segunda parte desse movimento, que é o movimento linear do tronco. Então eu vou jogar o tronco para o lado e deixar a cabeça. Até chegar ao ponto que ele caia. E agora, quando ele cair, eu já retorno para o outro lado. Então o flow vai ser esse movimento contínuo de flexão e a cabeça cair. Esse é o movimento do flow, só que ele tem que ser feito com a cabeça toda passiva. Agora eu convido todo mundo a fechar os olhos e continuar a movimentação de tronco, Inês. Essa movimentação ainda tá concentrada na cabeça. O que mexe é o seu tronco, é seu abdômen e a lateral. É ela que vai movimentar de um lado para o outro. Isso, fecha os olhos e vamos ficar 3 minutos nessa movimentação. A gente precisa de 2 a 3 minutos para chegar num grau alto de relaxamento. Inspira. Marco Antônio, se quiser abrir a câmera, é melhor para poder acompanhar o seu movimento, tá? Na verdade, a gente fala todo mundo da comunidade. Deixa a câmera aberta, eu posso ver o que vocês estão fazendo. Isso. E manter a movimentação, Inês, para um lado e para o outro. Essa movimentação tem um poder grande de relaxamento e de controle da ansiedade. Então, esse movimento ele serve para uma terapêutica completa. A gente, no curso, fala que o flow é a meditação em movimento. É como você estivesse meditando, mas fazendo a movimentação. Manter a respiração constante, procurando inspirar e soltar o ar. E movimentando de um lado para o outro. Procure, Inês, concentrar no tronco ainda a movimentação, tá? A movimentação ainda está muito concentrada no pescoço. Você tem que sentir o seu abdômen e as suas costelas trabalhando. E a sua cabeça sempre indo depois do corpo. Então, a dica para todo mundo, a cabeça ela vai depois do tronco. Movimento passivo de cabeça. Inspira, mantém os olhos fechados, passando para um lado e para o outro. Sem pressa. Mantenha a movimentação.
um lado, do outro. Vá diminuindo a amplitude, com os olhos ainda fechados, até chegar na posição inicial. Chegou na posição inicial, mantém os olhos fechados, respira fundo. Retém com os pulmões cheios. Respiração em 4 etapas. Solta o ar devagar. Retém com os pulmões vazios. Inspira fundo. Retém com os pulmões cheios. Solta o ar devagar. E retém com os pulmões vazios. Mais uma vez. Inspira fundo. Retém com os pulmões cheios. Solta o ar devagar. Retém com os pulmões vazios. Antes de abrir os olhos, preste atenção como é que está o seu pescoço agora. Qual que é a sensação que você tem? Quando a gente consegue executar 100% da técnica, é um relaxamento. Se alguém sentiu sono durante, tem a ver, porque a gente está desligando essa área que geralmente é muito tensa. Como é que foi, Inês, aí para você? Tranquilo? Depois você abre, no final você abre o seu microfone para eu escutar, tá? Vamos lá. Ok, essa então, que a gente fez agora, foi o flow, que é uma das 4 partes da técnica do movimento passivo de cabeça. Essa movimentação lateral. Depois você vai chegar a fazer até movimentações circulares. Mas lembrando que eu falei no começo, qual que é o problema? Quando você vai... Quem dança sabe... Tudo bom, Bárbara? Olha que lugar lindo que a gente está aqui, lá. Quem dança sabe que se você tem medo de girar, esse medo não melhora continuar girando. Ele continua existindo. Não melhora só porque você gira. Então, o que a gente está explicando para vocês, a gente tem que criar um processo gradativo de exercício. Um processo gradativo. Tudo bom, Verinha? Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai fazer uma práticazinha no final de flow de novo, tá? Ok. Seja bem-vindo. Obrigada. Vou só desligar seu microfone, tá? Tá, pode desligar. E depois eu quero saber, né, como sempre, a opinião de vocês. Então a gente tem que criar um ciclo virtuoso que tem que ter individualidade. O que gera para medo na hora de girar? É medo de cair, é medo de não conseguir, é achar que vai ficar tonto. E a gente tem que tirar esses medos e trazer um processo gradativo e prazeroso e gostoso de fazer. Porque eu falo assim, nossa, olha que legal que eu estou girando, é tão gostoso girar e tal. Eu vou botar agora, aqui no Meet, um depoimento de uma aluna que participou do nosso curso, que é a Ana Maria, para vocês acompanharem assim, alguém que fez o curso, né? Boa noite. Como que é esse processo de fazer o curso. E a Ana Maria, a vontade dela era girar melhor na dança. Tem gente que está aqui por causa da labirintite, tem gente que está aqui porque é professor. A gente sabe, gente, os professores, no fundo, ficam perdidos na aula de giro. E muitas vezes fala assim, não, vai treinando que melhora. O que a gente tinha de informação antes era essa, vai treinando, treinando até melhorar. E muitas vezes não é assim só, né? Vamos ver. Aqui. Vamos botar a Ana Maria aqui para vocês verem. Conseguiram enxergar ela? Sim? Dá um joinha aí para eu saber. Vou botar aqui. Eu sou Ana Maria e eu gosto muito de dança de salão. E quando eu me deparei com esse curso, Giro Seguro, que o Delano ministra, eu me interessei, porque o giro faz parte de muitos ritmos, né? Como Zouk, bolero, gafieira, e nem sempre eu me sinto segura
ao girar, porque o giro pode causar desequilíbrio e tontura. E o curso do Delano, no curso a gente aprende exercícios diários que podem resolver esses problemas que os giros causam. E após algum tempo, né, de prática. E então eu estou achando interessante. Eu recomendo. Obrigada. Não sei se deu para vocês acompanharem aí do Instagram, né? Deu para acompanhar aí, gente, do Meet? Deu para vocês escutarem? Sim? Inês, conseguiu escutar? Então já está melhorando essa parte técnica nossa aqui. Vamos lá, vamos passar mais uma informação, então, em relação a... Eu recebo muitas perguntas do pessoal, mas o importante também, que existem questões que são individuais, tá, gente? Então, quanto mais informação a gente tiver, mais fácil é da gente conseguir se entender nesse processo. Mas, voltando para vocês, o que a gente tem de grande protagonismo nesse momento é entender que existe um sistema, que é o proprioceptivo tátil, que ele é treinável e ele ajuda tanto para quem quer girar, quanto para quem tem labirintite, quanto para o professor que quer ensinar, porque ele cria um caminho acessível a todas as pessoas. Inclusive, isso é uma coisa importante, inclusive pessoas de mais idade que queiram começar a dançar, que podem dançar e girar. Agora, se eu lembro do círculo vicioso, se eu giro tenso, contraindo essa parte, segurando, prendo a respiração, eu aumento muito a minha tontura, aumento a pressão interna. Eu preciso desenvolver um caminho de adaptação ao movimento do giro do que um caminho de combate ao giro, para quem está querendo girar. E para quem está com a limitação de movimento, porque sente tontura, essa movimentação ela vai o quê? Vai fortalecer o sistema e vai possibilitar que você comece a movimentar. Lembra do ciclo virtuoso? Se eu começo a movimentar, eu melhoro a lubrificação aqui interna, melhoro o movimento dos líquidos e vai diminuindo essa sensação de tontura. Por quê? Uma das causas da sensação de tontura é quando o sistema está muito sensibilizado. Como você fica muito parado, quando você mexe, você fica mais tonto. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, tá? Vamos lá. Por isso tudo que eu abri a mentoria online. Que eu sei que eu estou aqui em Belo Horizonte. A Inês está em qual cidade, Inês? Pode falar no microfone agora. Inês? Você está em qual cidade? Saiu. Vamos lá. Por que eu abri a mentoria online? Eu estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte... Tá me escutando, Thaís? Sim. Tá, porque eu acho que o Instagram ele desativou aqui, deve ser coisa do Wi-Fi. Então vou terminar aqui no Meet mesmo. Vou começar uma outra live. Não sei se voltou, vamos ver se o pessoal entra de novo. A Inês está em qual cidade, Inês? Vila Velha. Ah, Vila Velha, agora eu escutei. Espírito Santo, né? Isso, Espírito Santo. Maravilha. Então, por que a gente começou com esse projeto da mentoria online? Porque a gente sabe que em Belo Horizonte eu consigo atender uma pessoa por vez. O valor
da consulta é R$600 por consulta, por tratamento. Muitas vezes inviabiliza para muita gente, né? Para ter um sucesso no tratamento, a gente vai precisar de no mínimo 4 a 8 sessões para que aquilo tenha a funcionalidade, até a pessoa entender o processo, e muitas vezes fazer uma sessão de manutenção mensal durante um período. Então, a ideia de fazer essa mentoria é para tornar mais acessível pessoas que estão fora e, inclusive, financeiramente, ela ficar acessível para mais pessoas, né? Por isso que eu resolvi fazer a mentoria. A mentoria é um programa estruturado, onde eu ensino passo a passo como reeducar o sistema vestibular de uma forma mais próxima e mais acessível. Okay? Como que essa mentoria está dividida? Ela está dividida em 2 grupos, a mentoria Plus e a mentoria Premium. O que é a mentoria Plus? É para quem é aluno, que quer dançar e girar, e para quem está com sintoma de labirintite. O que é a mentoria Premium? É a mentoria para quem quer alta performance na dança, para quem é professor que quer ensinar e para quem é da área da saúde que quer passar. Na mentoria Plus, ela funciona como? A gente vai ter 4 encontros online pelo Meet, de 1 hora cada encontro, e eu concentrei em 4 quartas-feiras, no dia 7/1, 14/1, 21/1 e 28/1. E se você não puder estar no dia da aula, essa aula fica gravada, você pode assistir com calma essa aula, e junto tem um grupo de suporte para você tirar as dúvidas. Então, durante esse período, a gente tem todo um acesso direto aqui para a gente tirar as dúvidas, igual eu fiz com a Inês, verificando como ela está fazendo, e tem um acesso ao grupo. O acesso ao grupo a gente estendeu para 12 meses. Então, terminou o período de suporte da mentoria, que são 3 meses, você ainda continua no grupo 12 meses para continuar praticando, tirando as dúvidas. A ideia é que todo mundo saia com o objetivo alcançado. Se é girar, se é controlar a tontura, se é aprender a ensinar, que todo mundo possa fazer. De bônus ainda, a gente colocou um cupom, né, não sei se a Inês já dança, mas um cupom de desconto no curso de Zuc Lambada, que é um curso que eu já tenho gravado. Só esse curso é R$997. A gente botou um cupom de 90% de desconto. Para quê? Para quem já dança ter acesso a uma informação já aprofundada, e para quem não dança, se eu comecei a movimentar, sentir segurança, por que não treinar? Então vocês vão ter acesso a um curso online com super desconto para poderem ainda ter a parte de aplicação prática do que a gente está aprendendo. E esse curso, estudo, né, teria um valor somado às consultorias, o atendimento personalizado, o curso online, tudo isso daria um valor de mais de R$5.000. Mas a gente conseguiu trazer isso com um valor de 12 de 152, que é a mentoria Plus. Já a mentoria Premium, ela tem, além de tudo isso que a gente falou, então quem fizer a Premium, ela ganha o dobro de aulas, porque ela participa da Plus, e logo depois tem mais uma aula específica para profissionais ou para aprofundar, ou para quem quer saber mais a fundo, onde a gente vai entrar mais na fisiologia, na anatomia, na técnica da aula, e, além disso, vai ter a mentoria 3M, que é a mentoria de mentalidade e mudança de comportamento, onde a gente fala da técnica de desenvolvimento de hábitos, onde a gente fala de como organizar essas mudanças de hábitos. A gente fala que é para profissionais, mas a mentoria Premium é para todo mundo que já está num processo de autorresponsabilidade, que é dominar e conseguir realmente fazer sozinho. Então, a mentoria Premium, ela tem o dobro de aulas, porque ela tem o horário da Plus e tem mais um horário dobrado. Tem a mentoria 3M, tem a certificação do método e também ganha o cupom do curso de desconto. Ou seja, tudo isso, se for somar, aí para isso aí a gente já é para casa dos 8.000 em relação à consultoria. Você já tem isso se fosse feito de forma individualizada. Mas como a gente faz isso num grupo, a gente consegue fazer com uma parcela de 355, ou seja, menos do que uma consulta, né? Se eu fosse fazer isso individual, seria a consulta aqui em Belo Horizonte o dobro disso. Então a gente cria uma forma de a gente poder acessibilizar isso para todo mundo. E, gente, sinceramente, se você não é seu momento agora, você ainda tem como ter todos os benefícios nas lives. Você pode sim já começar o seu treinamento, fazendo exercício, tudo que a gente aprendeu aqui é muito importante já.
com o que já está entregue aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já vão melhorar. A mentoria funciona igual um personal trainer. É alguém que vai pegar na sua mão e vai te levar até o resultado final. Se você precisa de alguém, de um grupo, alguém que te ajude, te acompanhe, aí a mentoria é para todos vocês. E aí, por que eu botei? Aí a Inês, eu estou falando um desafio que a gente fica na dúvida, será que eu vou conseguir? Será que vai funcionar? Dentro da mentoria, tem um programa que se chama Desafio dos 30 Dias. A gente tem um programa de 30 dias juntos, fazendo esses treinamentos juntos. Só que não é só o treinamento de flow, é o treinamento de equilíbrio, é o treinamento de giro, a respiração em 4 etapas e as 4 fases do flow. É o treinamento que a gente vai fazer diário. Eu garanto que todo mundo que fizer os 30 dias tem uma melhora de pelo menos 50%. Na coragem de girar, na diminuição da tontura. Eu tenho tanta certeza disso que eu botei uma garantia de 110% nesse curso. Sabia, gente? Tem 110% de garantia? Se você entrar na mentoria e não melhorar de 30% a 90%, concluindo a mentoria, participando das aulas, participando das técnicas, eu devolvo o dinheiro com mais 10% de volta. Isso é para tirar o medo de qualquer um. Falar assim, será que funciona? Será que não funciona? Se você fizer a parte que é proposta, com a disciplina que precisa, e aí é uma coisa importante, aí, gente, nessa hora não tem como passar pano. Não é para você terceirizar o seu sucesso. Você não é terceirizar o seu sucesso em se livrar da labirintite ou da tontura do medo de girar. Você vai precisar fazer a sua parte. Eu vou dar a ferramenta, mas a gente vai precisar exercitar e praticar. Só que são práticas curtas e objetivas, mas que a gente precisa aprender a fazê-las a fundo. Por exemplo, a Inês estava fazendo, mas estava fazendo assim, ó, mexendo um pouco a cabeça ainda. Quando a cabeça ficar realmente passiva, você vai ver que a sua sensação de relaxamento é muito maior. Então a gente precisa praticar junto até chegar na excelência da técnica. Então, por isso tudo, gente, que a gente está começando. A gente vai fechar, a gente já fez a primeira turma, que é a turma fundadora. A segunda turma da mentoria começa no dia 7 de janeiro, mas a gente fecha essa turma agora no dia 29. Por quê? A Thaís, que eu acho que entrou em contato com a maior parte de vocês, ela está conversando com mais de 1.600 pessoas no WhatsApp. E é lógico que a gente não vai conseguir botar 1.600 pessoas num grupo, né? Então, a gente tem um número de vagas limitadas, a gente tem limitado a 80 pessoas nessa segunda turma. Então, se fez sentido para você, conversa com a Thaís, tira as dúvidas comigo, porque se você está cansado de sentir tontura, quer se livrar em 2026, a gente começa no dia 7 de janeiro um programa acompanhado. Por que eu estou fazendo essa live no meio do Natal e Ano Novo? Porque a gente sabe que quem quer mesmo e precisa, qualquer hora é a hora. A gente pode começar com o caminhão. A gente precisa esperar passar o Réveillon para começar. E, gente, com a garantia de 110%, vocês têm total garantia de que se não funcionar, se vocês não alcançarem os objetivos, a questão aqui não é sobre dinheiro principal. Né? O principal é poder levar as informações para vocês e que vocês se comprometam com o processo. Né? Até o envolvimento financeiro é importante para que você se comprometa com o processo, para que você dê o passo de se responsabilizar dentro desse processo, porque chegar e querer que alguém resolva o nosso problema não vai funcionar aqui. É possível que a gente dê o nosso passo, tá? E você que é profissional, essa é uma chance de você se diferenciar no mercado, já que esse é um método inovador que vai trazer muitos frutos nos seus atendimentos, como a gente já viu, tanto para quem atende na área da saúde, para quem dá aula de dança. Você pode virar uma referência da sua cidade. Por quê? Se você consegue entregar algo que os outros não entregam, que é esse conhecimento aprofundado, é uma grande diferença na sua cidade. Mas, lembrando que isso não é uma mágica, não é para quem quer mágica, é para quem quer praticar os exercícios, ok? Se você quiser fazer diferente em 2026, não deixa para depois. Eu vou estar pessoalmente acompanhando vocês e eu realmente quero poder ajudar todos a alcançar os objetivos que vocês estão procurando, ok? Um grande abraço, nos vemos no dia 7, na nossa primeira aula do curso, tá bom, gente?
Um abraço, pessoal do Instagram, um abraço, pessoal. Vamos terminar aqui, Inês. Um grande abraço a todos. Tchau, abraço. Inês, se quiser fazer seu comentário final, pode fazer, Inês. Tá bom, tchau. Tchau.